Sobre o caso Henri Borel, a morte do garoto de 4 anos. Pode colocar, divide aqui com o Henri Borel, um menininho de 4 anos de idade, que se tornou, a morte dele um mistério, depois que um laudo mostrou que ele tinha lesões por todo o corpo. Tem algumas perguntas que ainda não foram respondidas, O que a mãe, esse é o pai, o que a mãe e o padrasto alegaram? E como esse menino chegou, o estado de saúde dele, quando ele chegou, foi levado para o hospital. Vamos lá, Mário, seja bem-vindo, bom dia para você. Bom dia. Em depoimento à delegacia da Barra da Tijuca, que já teve acesso às imagens do condomínio na Barra da Tijuca, onde essa família mora, o enteado do vereador Doutor Jairinho, Henri Borel Medeiros, 4 anos, segundo o padrasto e a mãe, Monique Medeiros, o menino foi encontrado no quarto, desacordado, com dificuldade de respirar, e aí os dois o levaram para um hospital na Zona Oeste, Barra d'Or, na mesma região, onde ele chegou desacordado, mas, segundo o laudo, já chegou morto ao hospital, com uma hemorragia interna, várias lesões no corpo, na cabeça, no estômago, nos rins, nas pernas. E segundo esse laudo do IML, é um laudo inicial, a morte foi provocada por uma ação contundente. O que isso quer dizer? Provavelmente por uma ação violenta, o que é negado, pelo menos no depoimento, já que foram ouvidos como testemunha o padrasto e a mãe, depoimentos que duraram mais de 12 horas na madrugada de ontem, na delegacia da Barra da Tijuca. Os dois não conversaram com jornalistas, até agora não houve um posicionamento também da defesa deles, mas o pai alega que quando entregou o filho, depois de um passeio ao shopping, ele estava bem e nada tinha a se queixar. Então esse é o grande mistério, a polícia investigando, espera ouvir também a equipe médica do hospital que tentou socorrer a criança, que já chegou sem vida, de acordo com essas informações, JP. Agora imagens do menino Henri, de 4 anos, um dia antes da morte dele. O garoto estava bem na companhia do pai em um shopping no Rio de Janeiro. Nós também conversamos com uma nova testemunha no caso. Foram os últimos momentos de Henri com o pai. Eles estão em uma área de recreação de um shopping. Os dois se abraçam. O menino parece estar bem alegre. Logo depois, ele foi deixado no condomínio da mãe. Quando foi se aproximando, ele ficou mais nervoso ainda, ao ponto de me abraçar. E eu falando, filho, se acalma. E ele, uma coisa que meu filho sempre fazia, quando ficava muito nervoso, desde criança, ele vomitava, ele acabou vomitando, quando eu fui sair com ele do carro. Quando eu entreguei, fui falar com a mãe, ele não me agarrou, não queria ir embora, ele pediu para não ir. Poucas horas depois, Henri foi levado pela mãe e pelo padrasto, o médico e vereador Doutor Jairinho, ao hospital. Mas, segundo o laudo médico, ele já chegou morto. Nós conversamos com a diarista que trabalha na casa da mãe de Henri há 3 meses. Ela preferiu não mostrar o rosto, mas disse que quando chegou naquela segunda-feira, não percebeu nada de diferente. Marca de sangue, de xixi, nada disso. Estava tudo do mesmo jeito que eu sempre encontrei de costume. A testemunha, que deve ser ouvida pela polícia, disse ainda que nunca presenciou qualquer problema entre mãe e filho. Sempre bem carinhosa com ele. O que ele pedia, ela fazia. Várias vezes deixou de trabalhar para brincar com ele dentro de casa. Nunca presenciei ela bater nele. Nem com o padrasto. Ele era carinhoso com o menino. Uma vez até me emocionei porque o menino, ele chegou. O menino correu, foi para abraçar ele e pulou ele no colo. Ele falou que foi da primeira vez que ele dava abraço forte. Então, desse abraço forte eu fui questionar e eu pedi para não ter mais nenhum abraço, entendeu? Pela versão da mãe, a pedagoga Monique Medeiros, Henri estava desacordado e tinha dificuldades para respirar. Por isso, foi levado a um hospital. O laudo do IML aponta que o menino tinha múltiplas equimoses, espécies de manchas roxas no abdômen, infiltração hemorrágica na cabeça e contusão pulmonar. E conclui que a morte foi produzida por uma ação contundente, ou seja, agressiva. Henri teve hemorragia interna e lesões no fígado.
Para esta perita e médica pediatra, uma queda de uma altura baixa dificilmente causaria tantos ferimentos. Para provocar essa quantidade de lesões, essa gravidade de lesões, o impacto tem que ser muito grande. O impacto muito grande necessita de uma força muito grande. Então, não é usual de alturas baixas, a não ser que venha de altura baixa já com alguma velocidade. A polícia ainda vai ouvir a equipe médica que fez o atendimento a Henri. O advogado do pai da criança acompanha as investigações e já antecipou que vai contratar um perito particular para dar uma opinião técnica sobre o laudo do Instituto Médico Legal. Até me martirizei pensando que aquele nervosismo dele da entrega causou a morte do menino, né? Alguma coisa de coração. E depois eu vejo que é algo agressivo, né? Algo que pode ter machucado muito meu filho. Um laudo do Instituto Médico Legal aponta múltiplas lesões e traumas no corpo do menino Henri Borel. Segundo a investigação, há divergências entre a perícia e o que disseram a mãe e o padrasto do garoto. A polícia ainda busca mais pistas sobre o que aconteceu no apartamento de luxo deste condomínio, onde moravam o menino Henri Borel, de 4 anos, a mãe dele e o padrasto. A criança foi levada desacordada para o hospital no último dia 8, mas não resistiu. O laudo do Instituto Médico Legal indica múltiplas lesões. Há sinais de contusão na cabeça, inclusive com infiltração hemorrágica. Traumas tanto no pulmão como no rim direito, também com hemorragia, além de equimoses, que são manchas roxas no abdômen. Ontem, durante 12 horas, a mãe Monique Medeiros e o namorado dela, o vereador Dr. Jairinho, prestaram depoimento na delegacia. Ela contou que assistia TV e, ao entrar no quarto, se deparou com o filho caído no chão. E que, ao colocá-lo de volta na cama, notou que o menino estava com mãos e pés gelados, que não respondia aos chamados e que os olhos dele estavam revirados. O vereador Dr. Jairinho confirmou a versão da namorada, de que encontrou Monique sentada na cama com Henri no colo, falando que o menino estava gelado e com o olho virando. Esta funcionária da casa, que não quer se identificar, garante que não havia conflito na família. As poucas vezes que eu presenciei dentro de casa com o menino, ele era carinhoso com o menino. Uma vez até me emocionei porque o menino, ele chegou. O menino correu, foi para abraçar e ainda pulou no colo. As poucas vezes que eu vi os três juntos, eles estavam super bem. Os investigadores acreditam que a resposta para esclarecer a morte do menino pode estar entre a divergência que aponta o laudo e a versão apresentada pela mãe e o padrasto. A polícia pretende ouvir na próxima segunda-feira o médico legista e os profissionais que atenderam Henri no hospital. Esse especialista em medicina legal defende até uma exumação para elucidar os fatos, mas considera que as informações do laudo são incompatíveis com uma queda acidental. Historicamente, você não vê isso como um acidente doméstico, né? Esse tipo de lesão ligada a uma queda da cama. O laudo fala muito mais, não de uma causa de queda da cama, mas por uma agressão. O advogado da mãe e do padrasto argumenta que, se for preciso, pode contratar um perito independente. O que compete à defesa é trazer para as autoridades todas as informações que a gente tiver capazes de elucidar o caso, porque a mãe e o padrasto certamente querem isso elucidado e poder viver com pelo menos essa resposta.